Salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos, voltando aqui nessa sexta-feira, cheia de notícias, hein, gente? Tá cheio de atualização, falar de Fluminense e Atlético Mineiro, não esse especificamente, apenas esse de amanhã, né? Atlético e Fluminense, porque o mando é do time mineiro. Já tem também notícia envolvendo o jogo da Libertadores. Tá tendo polêmica em relação ao local do jogo, onde vai mandar o Atlético Mineiro, o jogo da volta. Vou explicar isso para vocês. Vou falar também sobre um reforço, uma volta de um jogador, de certa forma inesperada, né? Uma volta inesperada, de um reforço de uma joia de Xerém que estava perdida por aí. E vamos falar também sobre a situação atual do André. Afinal de contas, o que existe nesse momento para a possível saída do André, quando faltam aí menos de 10 dias para o fechamento da janela. E o presidente Mário Bittencourt, hein? Agora ele descobriu que mandou Fernando Diniz, na hora certa, mandou embora, demitiu. Foi meio atrasado, tá, presidente? Mas vou explicar essa história. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e gol! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos, sei lá, já são 49.800 e tantos mil inscritos, quase 50 mil, seja agora, é de graça para chegar logo nos 50 mil. Me ajuda para a gente arredondar esse número. Se inscreve no canal, larga o like, é de graça, tanto inscrição quanto like. Me ajuda aí. É muito importante aqui para o meu trabalho, tá, gente? Olha, eu vou começar falando de uma notícia de ontem à noite, né, mas que faltou eu mencionar aqui, e é muito importante. É muito relevante a gente falar disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Fluminense solicita retorno de João Neto de empréstimo ao CRB, tá no GE. Atacante vai voltar ao tricolor e ampliar opções de Mano Menezes no ataque. O jogador vai se reapresentar no CT Carlos Castilho na segunda-feira. Então, João Neto, 21 anos, né, que tá lá perdido no CRB, fez 2 gols na final da Copa do Nordeste, vai voltar ao Fluminense e reapresenta nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho. Graças a Deus, por enquanto. A notícia foi divulgada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, tá? E aí o GE está só confirmando essa notícia. Está aí o João Neto, que eu acho que pode ser uma opção importante nesse momento. O Fluminense não tem ninguém pronto, né? Ninguém grande ali na centroavância, na posição de camisa 9. Tem hoje o Cauã Elias, que foi bastante importante em algumas partidas desse Campeonato Brasileiro, e agora ganha a opção do João Neto, que inclusive, segundo aqui a matéria, tem proposta também, uma consulta inicial do Porto. Olha aqui, o Porto sondou a situação do atacante e estaria disposto a fazer uma proposta ainda nessa janela de empréstimo com opção de compras. Ou seja, será que o Fluminense está pedindo para voltar já para emprestar o cara aí por 2 cocadas mordidas? Eu espero que não. Espero que seja para ele ficar, porque o Fluminense está precisando nesse momento. Está faltando o centroavante, o Cano a gente não sabe como ou quando vai voltar, e só tem hoje para a posição especialista o Cauã Elias. Eu descarto o John Kennedy, que é uma característica diferente, além de passar por uma fase terrível. Então, João Neto voltando, segunda-feira está se reapresentando, notícia boa, no CT Carlos Castilho, mais um moleque de Xerém de volta, Xerém que está dominando até a seleção brasileira. Dos 5 convocados hoje, 4 são de Xerém, né, gente? Tirando o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, dos 5 que jogam no Brasil, Pedro e Gerson do Flamengo, Luiz Henrique do Botafogo e André do Fluminense. 4 de Xerém entre os 5 brasileiros convocados pelo Dorival Júnior hoje para a seleção brasileira. Pode vir, João Neto. Xerém tem sempre espaço e tem que ter prioridade. Não deu certo? Beleza, se não der certo, mas tem que testar. Tem que aproveitar as joias, né, que até a seleção quer o tempo todo, e o Fluminense, por que não aproveita melhor? Então, a questão é essa aí. Galera, falando sobre Fluminense e Atlético Mineiro, jogo amanhã, né, lá em Belo Horizonte, à noite, importantíssimo. O Atlético vai botar uns 2 ou 3 reservas, pelo menos, em campo. Já falei disso no vídeo mais cedo. Não vai vir com o time 100% titular. Hulk está fora, né? Está se recuperando ainda de uma lesão. Paulinho confirmado, acabou tendo uma pena reduzida pela CBF ontem. Infelizmente, o tricolor Paulinho está confirmado. E o Fluminense tem problema para escalar, principalmente a zaga, né? Porque Thiago Santos se machucou no último jogo. A gente já sabe que Ignacio passou por cirurgia agora recentemente. E aí, quais são as opções? Ele tem Thiago Silva, que eu nem sei se vai para o jogo realmente, né? E pode jogar ao lado do Thiago Silva, Antônio Carlos, ou Manuel, ou Felipe Melo, qual vai ser? Não são opções das melhores, não. Então,
Essa aí é a principal dúvida, é o principal nó para ser desatado pelo Mano Menezes na escalação do Fluminense para este sábado. Agora, sobre o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense nas quartas de final da Libertadores, já tem notícia sobre o jogo da volta. Olha aqui, ó. Porque o jogo de amanhã já vai ser no Mineirão. Porque o estádio lá do Atlético, a Arena MRV, está passando por uma reforma do gramado. O gramado não está bom. Isso aqui já é notícia sobre o jogo da Libertadores, que é quase daqui a um mês. Aliás, é mais do que daqui a um mês. Vai ser mais ou menos dia 24 de setembro, daqui 31 dias. Arena MRV ou Mineirão. Saiba o possível palco de Atlético e Fluminense pela Libertadores. Matéria está aqui no Netflu. Eles podem não utilizar a Arena MRV no jogo decisivo contra o Fluminense pelo jogo da volta das quartas de final. A Conmebol está investigando o Clube Mineiro por algumas infrações, sendo uma delas relacionada às más condições do gramado, né? O gramado apresentou problemas durante as últimas partidas do Clube Mineiro, rendendo reclamações até mesmo dos próprios atletas do Galo. Isso foi até o que motivou a transferência do jogo contra o Tricolor, contra o Fluminense amanhã, pelo Brasileiro neste sábado. O jogo então vai ser no Mineirão. E, assim como amanhã vai para o Mineirão, pode ser que daqui a um mês, se o Atlético até lá não conseguir resolver o problema, pode ser que daqui a um mês também a partida aconteça no Mineirão. Não muda muita coisa, porque obviamente a maioria absoluta de torcedores em peso vai ser a massa do Galo no estádio, né? Mesmo o jogo da volta da Libertadores, se acontecer no Mineirão, assim como amanhã. Mas eu acho para o Fluminense melhor. O Mineirão é um estádio maior, mais parecido com o Maracanã, inclusive, né? Um Maracanã em dimensões um pouco reduzidas, onde dá para a gente dizer que a pressão do torcedor é um pouco menos pesada do que na nova Arena do Atlético Mineiro, sem falar que a nova Arena do Atlético é a casa deles, é onde eles jogam sempre atualmente, estão mais acostumados ali com a pressão. Eu acho que no Mineirão o Fluminense vai se sentir menos, digamos assim, menos visitante do que na casa do Galo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação a isso aí. E sobre André, galera, convocado para a seleção brasileira principal pelo Dorival hoje mais cedo. Tem algumas atualizações aqui, né, informações trazidas nas últimas horas pela jornalista Aline Nastari, da TNT. Olha o que ela diz aqui, Aline, que é muito bem informada em relação a isso. Sobre o André, o Wolverhampton e Manchester United estão interessados no jogador, afirma a jornalista. Há negociação entre representantes do atleta e clubes, né? Entre os representantes do André e os clubes ingleses, Wolverhampton e Manchester United, tem negociação, mas não há proposta na mesa para o Fluminense, como eu falei mais cedo aqui. Proposta hoje não tem. Na sequência, algumas perguntas e respostas sobre a situação do jogador. O Fluminense tem proposta por André? Nesse momento, não tem. Aliás, o clube, inclusive, recebeu oficialmente a resposta do Fulham, que não tem mais interesse no jogador. Então, o Fulham já disse ao Fluminense, acabou respondendo, não temos mais interesse. Encerrou a negociação com o Fulham. Tem negociações? As conversas estão acontecendo entre clubes interessados e o staff do jogador. Há negociação com algumas equipes da Inglaterra. O Wolverhampton e United são times interessados. Representante e atleta não descartam, porém, uma saída para outros mercados. Foi a despedida ali contra o Grêmio, quando ele ficou ali emocionado na trave do Maracanã? É provável que tenha sido, sim, a despedida do Maracanã e da torcida. Afinal, faltam apenas 8 dias para a janela de transferência. E pela frente, o clube só tem mais um jogo contra o Atlético Mineiro, que é fora de casa, que é esse de amanhã. Depois o mês acaba, e aí acaba também, a janela vai se encerrar, e já pode, de repente, nem jogar mais pelo Fluminense depois desse jogo de amanhã. Pode ser a despedida dele, se ele de fato for negociado na próxima semana. André pode ficar, para as finanças do Fluminense é fundamental vender o jogador. Tanto que no orçamento do clube tem isso aí estipulado de 115 milhões em venda, contando com a saída dele. André tem também o desejo, como a gente sabe, de sair. E aí fala aqui sobre a proposta do Fulham, isso é que a gente já sabe, né? Mas enfim, estão encerradas as negociações entre Fluminense e Fulham, e segundo a Aline Nastari, agora apenas Wolverhampton e Manchester United, nesse momento, são interessados. Fizeram proposta? Não. Estão conversando apenas, por enquanto, com os representantes do próprio André. E galera, Mário Bittencourt, deu uma entrevista longa num podcast, vou mostrar aqui para vocês, e falou sobre a demissão, a meu ver, já falei várias vezes, tardia de Fernando Diniz. Tá na tela aí para você, ó. Fizemos o movimento certo, é o que disse o Mário Bittencourt, tá aqui na matéria do Netflu, sobre a demissão do Diniz. Fizemos o movimento certo. Fez sim, presidente, só que com muito atraso. O presidente do Fluminense concedeu entrevista ao podcast do Flash Score na plataforma YouTube. Durante a conversa, ele falou a respeito das trocas de comando na gestão e disse que fez um movimento certo em demitir Diniz esse ano. Mas será que ele falou a verdade toda sobre
as demissões? Aí ele diz o seguinte, aspas para o Mário, o Odair eu não considero, porque ele pediu para sair. Ok. A gente mudou 2 vezes, diz ele, Roger Machado e Fernando Diniz, em quase 5 anos e meio de gestão. Ele diz que demitiu só 2 vezes, o que é raro no futebol brasileiro. Quando cheguei no Fluminense, pedi os dados dos anos anteriores. Em 13 anos, o Fluminense havia mudado 37 vezes de treinador. Será? Alguém vai conferir isso aí? Tô achando muito. 37 vezes? Tá bom. O Mário já falou que deve ser. Tentamos fazer um trabalho de manutenção. Nesse ano chegou um momento que precisávamos modificar. Na verdade, tinha chegado muito antes, tá, Mário? É que você não percebeu. Por isso o Fluminense está no buraco até agora. Mesmo com bom desempenho do Mano, com 4 vitórias seguidas no Brasileiro, o Fluminense ainda está no Z4, graças a esse seu retardo, essa demora absurda de perceber o quanto o Fluminense tinha que trocar de treinador. Então, nesse ano chegou o momento que precisávamos modificar, e entendo que fizemos o movimento certo, ou seja, ele entende que demitiu corretamente o Fernando Diniz. Ora, jura? Disse Mário que se esqueceu da demissão de Oswaldo de Oliveira em 2019. Então, o Mário falou que só trocou 2 vezes, só demitiu 2 vezes em 5 anos e meio. Mas, na verdade, esclarece aqui o Netflix, foram 6 mudanças. Fernando Diniz 2 vezes demitido, então já são 2 aí, 19 e 24. Oswaldo de Oliveira em 19, Odair Hellmann em 2020, Roger Machado em 21 e Abel Braga em 2022. Então, 2 deles pediram para sair, que foram Odair e Abel. Então, são 4 demissões, né? Errou por pouco, errou só por 100%. Ele falou que foram 2 e, na verdade, foram 4 demissões. Enfim, o Mário é advogado, né? Bom advogado, inclusive. Então, ele, com as palavras, é habilidosíssimo em puxar bem para o lado que interessa a ele. Foram 4 demissões, mas ele falou que foram metade, que foram 2, e que fez o movimento certo. E eu concordo, fez o movimento certíssimo, só que com umas 5 rodadas de atraso, e exatamente por isso o Fluminense está nesse buraco, que está difícil sair, mas vai ter que sair. Jogo com o Atlético Mineiro fora, São Paulo em casa e Juventude fora. Uma sequência difícil, esses 3 jogos no Brasileiro, antes de voltar à Libertadores, e eu acho que nesses 3 jogos o Fluminense tem que arrumar pelo menos, digamos, 5 ou 6 pontos. Seria uma vitória e 2 empates, ou 2 vitórias nesses 3 jogos. Vamos ver se consegue, né? Para tentar sair do buraco, mas está difícil. Mas a gente confia e a gente acredita até o fim. Galera, larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e a gente se vê. Valeu!